Antes de começar essa história emocionante, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos cheios de histórias que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre a vida e a família. Seu apoio é muito importante para que a gente continue trazendo conteúdos incríveis para você. Então, já clica aí e vem fazer parte dessa família. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar quando ouvi o primeiro grito de comemoração vindo do alto da colina. O céu, tingido de vermelho pelo pôr do sol e pelo sangue derramado, parecia testemunha silenciosa do que havíamos acabado de fazer. Eu estava ali, com as mãos sujas, o uniforme rasgado e o corpo exausto, mas com o peito inflado de um orgulho que nunca imaginei sentir. A tropa negra, a nossa tropa, tinha feito o impossível. Salvamos o exército inteiro de uma derrota certa. E, no entanto, naquele mesmo dia, fomos traídos por aqueles que juraram nos proteger. Meu nome é Elias, e se hoje escrevo essas palavras, é porque preciso que o mundo saiba o que aconteceu conosco. Não quero que a história apague nossos nomes, nem que a verdade seja enterrada sob medalhas e discursos vazios. Quero que sintam, ao menos por um instante, o peso que carregamos nas costas e a dor de sermos descartados como peças de um jogo cruel. Tudo começou semanas antes, quando o comando nos convocou para uma missão que, à primeira vista, parecia suicida. A tropa negra era formada por homens como eu, filhos de ninguém, órfãos da guerra, negros, mestiços, rejeitados pela sociedade e pelo próprio exército. Éramos a linha de frente quando ninguém mais queria avançar, a última esperança quando tudo parecia perdido. E, naquela manhã gelada, enquanto o general discursava sobre honra e sacrifício, eu sabia que estávamos sendo enviados para morrer. Vocês são a muralha entre a vitória e a derrota, disse ele, com a voz firme e o olhar distante. Confiamos em vocês para abrir caminho. O futuro do exército depende disso. Olhei para meus companheiros, Jonas, com seu sorriso torto e olhos de quem já viu demais, Samuel, sempre calado, mas com uma força que parecia inabalável, e Lucas, o mais novo, que ainda sonhava com um mundo melhor. Cada um de nós carregava cicatrizes invisíveis, marcas de uma vida de luta e exclusão. Mas, naquele momento, éramos uma família. E, como família, marchamos juntos para o desconhecido. A missão era simples no papel: atravessar a floresta, tomar a colina e abrir passagem para o restante do exército. Mas sabíamos que o inimigo estava preparado, que cada árvore poderia esconder uma armadilha, que cada passo poderia ser o último. O medo era um companheiro constante, mas aprendemos a conviver com ele. O que nos movia era algo maior, um desejo de provar nosso valor, de mostrar que éramos mais do que a cor da nossa pele ou o passado que carregávamos. A travessia foi um inferno. O chão lamacento sugava nossos pés, os tiros cortavam o silêncio como lâminas, e o cheiro de morte era tão forte que parecia grudar na pele. Vi homens caírem ao meu lado, ouvi gritos de dor e desespero, mas seguimos em frente. Não havia escolha. Ou avançávamos, ou morríamos ali mesmo. Elias, cuidado! Gritou Jonas, puxando-me para trás quando uma explosão sacudiu o solo à nossa frente. Caí de costas, sentindo a terra tremer sob meu corpo. Ouvia o zumbido nos ouvidos, o coração disparado, e por um segundo pensei que era o fim. Mas então vi Samuel, de pé, atirando com precisão, abrindo caminho para que os outros avançassem. Vamos, não podemos parar agora! Ele gritou, a voz rouca de tanto gritar ordens e encorajamentos. Levantei-me, sentindo a dor latejar na perna, mas segui em frente. Cada metro conquistado era uma vitória. Cada vida salva era um motivo para continuar. Quando finalmente alcançamos a colina, o sol já começava a se pôr, tingindo tudo de dourado e vermelho. O inimigo recuava, e por um instante, senti que havíamos vencido. O rádio chiou, e a voz do comandante soou, carregada de incredulidade e alívio. A tropa negra conseguiu. Repito, a tropa negra abriu passagem. Preparem-se para avançar. O exército inteiro se moveu, aproveitando o corredor que abrimos com sangue e suor. Vi soldados correndo, oficiais gritando ordens, e por um momento, achei que seríamos recebidos como heróis. Mas a realidade foi bem diferente. Quando a poeira baixou e o campo de batalha se acalmou,
fomos chamados ao quartel-general. Esperávamos, ao menos, um reconhecimento, um agradecimento. Mas o que recebemos foi silêncio e olhares frios. O general nos fitou por longos segundos, como se pesasse cada palavra antes de falar. Vocês cumpriram seu dever, disse ele, sem emoção. Agora, podem retornar ao acampamento. O restante será tratado pelo comando. Olhei para meus companheiros, sentindo a decepção crescer no peito. Jonas murmurou algo entre dentes, Samuel apenas baixou a cabeça, e Lucas parecia não entender o que estava acontecendo. Saímos dali em silêncio, o peso da ingratidão mais forte do que qualquer ferida física. Naquela noite, sentados ao redor de uma fogueira improvisada, tentamos encontrar sentido no que havia acontecido. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo crepitar das chamas e pelo som distante de comemorações no acampamento principal. Eles nunca vão nos reconhecer, disse Jonas, a voz amarga. Para eles, somos descartáveis. Mas sem a gente, eles teriam perdido tudo, rebateu Lucas, a inocência ainda presente em sua voz. Isso não importa, respondeu Samuel, olhando fixamente para o fogo. O que importa é que sobrevivemos. E que temos uns aos outros. Ficamos ali, cada um perdido em seus próprios pensamentos, até que o sono finalmente venceu o cansaço. Mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, fomos acordados por soldados armados, rostos duros e olhares frios. Fomos informados de que estávamos sendo transferidos para uma missão de reconhecimento em território inimigo. Não houve explicações, nem tempo para protestar. Apenas ordens secas e a sensação de que algo estava muito errado. Enquanto marchávamos para o novo destino, percebi que estávamos sendo isolados do restante do exército. Ninguém nos olhava nos olhos, ninguém falava conosco. Era como se fossemos fantasmas, sombras indesejadas em meio à vitória que ajudamos a conquistar. Eles querem se livrar da gente, sussurrou Jonas, a voz carregada de medo e raiva. Querem apagar o que fizemos. Tentei acalmá-lo, mas no fundo sabia que ele estava certo. Éramos uma ameaça para a narrativa que o comando queria construir, uma narrativa onde heróis tinham rostos diferentes dos nossos, onde a vitória era fruto de estratégias brilhantes e não do sacrifício de homens como nós. A missão de reconhecimento era, na verdade, uma armadilha. Fomos enviados para uma área infestada de inimigos, sem apoio, sem suprimentos adequados. Lutamos com todas as forças, mas era impossível vencer. Vi Jonas cair, atingido por um tiro no peito. Samuel foi capturado, e Lucas desapareceu na confusão. Fui o único a escapar, arrastando-me por horas até encontrar abrigo em uma caverna. Ali, sozinho, com o corpo ferido e a alma em pedaços, entendi a extensão da traição. Não bastava nos usar como escudo, era preciso nos apagar, garantir que ninguém soubesse da nossa importância. O exército que salvamos nos descartou como lixo, temendo que nossa história manchasse a glória dos vencedores. Passei dias escondido, lutando contra a dor e o desespero. Pensava em meus companheiros, em tudo que passamos juntos, e sentia uma raiva surda crescer dentro de mim. Não era justo. Não podia acabar assim. Quando finalmente consegui retornar ao acampamento, fui recebido com desconfiança e hostilidade. Disseram que eu havia desertado, que era responsável pela morte dos meus companheiros. Fui preso, interrogado, humilhado. Ninguém quis ouvir minha versão, ninguém se importou com a verdade. Na cela fria e escura, tive tempo de sobra para pensar. Lembrei de cada rosto, cada sorriso, cada momento de camaradagem. Lembrei do dia em que salvamos o exército, do orgulho que senti, da esperança de que, talvez, as coisas pudessem mudar. Mas a realidade era cruel. Para eles, éramos apenas ferramentas descartáveis, peças de um jogo que nunca foi nosso. Os dias se arrastaram, e a notícia da nossa traição se espalhou pelo acampamento. Vi olhares de desprezo, ouvi sussurros maldosos. Mas também vi, nos olhos de alguns soldados, uma centelha de dúvida, um resquício de respeito. Sabiam, no fundo, que algo estava errado. Mas o medo de desafiar o sistema era maior. Foi nesse ambiente de desconfiança e hostilidade que conheci Ana,
uma enfermeira que trabalhava no hospital de campanha. Ela era diferente dos outros, olhava-me nos olhos, falava comigo como igual. Aos poucos, fomos criando uma amizade silenciosa, feita de gestos pequenos e palavras sussurradas. Eu sei o que vocês fizeram, disse ela, certa noite, enquanto trocava os curativos das minhas feridas. Ouvi os relatos, vi os corpos. Vocês salvaram muita gente. E de que adianta? Respondi, a voz embargada. Fomos traídos, apagados da história. Nem todos esqueceram, ela disse, apertando minha mão. Eu não vou esquecer. Aquelas palavras, simples e sinceras, foram um bálsamo para minha alma ferida. Pela primeira vez em dias, senti que não estava completamente sozinho. Com o tempo, Ana me ajudou a recuperar as forças. Trouxe comida, remédios e, acima de tudo, esperança. Juntos, começamos a planejar uma forma de contar nossa história, de garantir que o sacrifício da Tropa Negra não fosse em vão. Escrevi cartas, relatos detalhados do que aconteceu, e Ana se encarregou de entregá-los a pessoas de confiança, jornalistas, ativistas, soldados que sabiam a verdade. Era perigoso, mas não tínhamos escolha. Se não lutássemos por nossa memória, ninguém mais o faria. Os dias se transformaram em semanas, e a tensão no acampamento só aumentava. O comando tentava abafar qualquer menção à Tropa Negra, mas os rumores se espalhavam como fogo em palha seca. Alguns soldados começaram a questionar as ordens, a exigir explicações. O clima era de desconfiança e medo. Foi então que, numa manhã cinzenta, o general convocou uma reunião de emergência. Todos os oficiais estavam presentes, e eu, ainda preso, fui levado à força para o centro do acampamento. O general, com o rosto fechado, começou a falar sobre lealdade, disciplina e sacrifício. Disse que traidores seriam punidos, que a ordem precisava ser mantida. Mas, no meio do discurso, uma voz se levantou. Era Ana, firme e corajosa, desafiando o silêncio imposto pelo medo. Com todo respeito, senhor, a Tropa Negra não foi traidora. Eles salvaram este exército. Merecem respeito, não condenação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos olhavam para ela, alguns com admiração, outros com raiva. O general tentou abafar a situação, mas era tarde demais. A semente da dúvida estava plantada. Nos dias seguintes, mais vozes se levantaram. Soldados que haviam lutado ao nosso lado começaram a contar o que viram, a questionar a versão oficial. O comando tentou reprimir, mas a verdade era teimosa. Não podia ser calada para sempre. Fui libertado, mas a marca da traição ainda pesava sobre mim. Sabia que nunca seria totalmente aceito, que a cicatriz da injustiça me acompanharia para sempre. Mas, ao menos, nossa história começava a ser contada. E isso era tudo o que eu podia desejar. Hoje, anos depois, ainda carrego as marcas daquele dia. Perdi amigos, perdi a inocência, mas ganhei algo que ninguém pode tirar de mim, a certeza de que lutamos pelo que era certo, mesmo quando o mundo inteiro parecia contra nós. A Tropa Negra foi traída, sim, mas também foi digna, corajosa, indomável. E, enquanto houver alguém disposto a ouvir, continuarei contando nossa história. Porque a verdadeira vitória não está nas medalhas ou nos discursos, mas na memória daqueles que se recusam a ser esquecidos. Lembro-me de Jonas, com seu sorriso torto, dizendo, um dia, Elias, vão ter que ouvir a nossa voz. E, enquanto escrevo estas palavras, sinto que, de alguma forma, ele estava certo. A Tropa Negra vive, não apenas nas páginas da história, mas no coração de todos que acreditam na justiça, na coragem e na dignidade. E, enquanto houver injustiça, haverá quem lute para que a verdade venha à tona. O céu, naquela tarde, parecia mais claro. O cheiro de pólvora havia sumido, mas a lembrança do que fizemos jamais se apagará. Fomos traídos, sim, mas também fomos heróis. E isso, ninguém pode negar. A noite caiu sobre o acampamento como um manto pesado, abafando os sons e as vozes, mas não os pensamentos que martelavam minha mente. Eu me sentia exausto, mas o sono não vinha.
O colchão improvisado no chão duro da barraca parecia mais um castigo do que um alívio, e cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Jonas, o corpo de Samuel sendo arrastado, o olhar assustado de Lucas antes de desaparecer na mata. A culpa e a impotência se misturavam, formando um nó na garganta que parecia impossível de desfazer. Ana vinha me visitar sempre que podia, trazendo notícias do que acontecia fora das paredes da minha cela. Ela me contava sobre os boatos que corriam entre os soldados, sobre as conversas sussurradas nos corredores, sobre os olhares de desconfiança lançados aos oficiais. Aos poucos, percebi que nossa história estava se espalhando, que a verdade começava a encontrar brechas por onde escapar. Você não está sozinho, Elias, ela dizia, segurando minha mão com firmeza. Tem gente lá fora que acredita em você, que acredita em vocês. Essas palavras eram como um fio de esperança ao qual eu me agarrava com todas as forças. Eu precisava acreditar que, de alguma forma, a justiça prevaleceria, que o sacrifício dos meus irmãos de tropa não seria em vão. Certa noite, Ana chegou mais tarde do que o habitual. Seu rosto estava tenso, os olhos vermelhos de preocupação. Eles vão transferir você amanhã, sussurrou, olhando ao redor para se certificar de que ninguém nos ouvia. Vão te mandar para um campo de prisioneiros, longe daqui. Dizem que é para sua segurança, mas eu sei o que isso significa. Querem te silenciar de vez. O medo me paralisou por um instante. Eu sabia que, se fosse levado dali, nunca mais teria chance de contar minha versão. Seria apenas mais um desaparecido, mais um nome riscado dos registros. Temos que fazer alguma coisa, murmurei, sentindo o desespero crescer dentro de mim. Ana respirou fundo, como se buscasse coragem nas profundezas do próprio peito. Eu tenho um plano, disse, baixando ainda mais a voz. Amanhã, durante a troca da guarda, vou criar uma distração. Você vai sair pela porta dos fundos do hospital de campanha. Tem um caminhão esperando, com um motorista de confiança. Ele vai te levar até a cidade. Lá, você procura por um homem chamado Dr. Moreira. Ele é jornalista, já ouviu falar de vocês. Vai te ajudar a contar tudo. Olhei para ela, tentando absorver cada detalhe, cada instrução. O medo era grande, mas a esperança era maior. Eu não podia falhar. Não podia deixar que a história da tropa negra morresse comigo. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei deitado, ouvindo os sons do acampamento, sentindo o coração bater acelerado no peito. Pensei em tudo que havia passado, em tudo que ainda precisava fazer. Pensei em Ana, em sua coragem, em sua generosidade. E prometi a mim mesmo que, se conseguisse sair dali, faria de tudo para honrar a memória dos meus companheiros. O amanhecer chegou envolto em névoa, tornando tudo ainda mais irreal. Os guardas vieram cedo, como Ana previra, e me levaram para o hospital de campanha sob o pretexto de um exame médico. O cheiro de antisséptico e sangue pairava no ar, misturando-se ao nervosismo que sentia. Ana me esperava, fingindo normalidade enquanto trocava os curativos das minhas feridas. Quando a troca da guarda começou, ela derrubou uma bandeja de instrumentos, fazendo um barulho ensurdecedor. Os guardas correram para ver o que havia acontecido, e, naquele instante, ela me empurrou em direção à porta dos fundos. Vai, Elias! Agora! Corri como nunca havia corrido antes, sentindo o coração quase explodir no peito. O caminhão estava onde ela dissera, o motor já ligado. O motorista, um homem de rosto fechado e mãos calejadas, me fez sinal para entrar. Rápido, rapaz! Não temos tempo. O caminhão arrancou, sacudindo na estrada de terra enquanto o acampamento ficava para trás. Olhei pela janela, vendo as barracas desaparecerem na névoa, e senti uma mistura de alívio e tristeza. Estava livre, mas também estava deixando para trás tudo que conhecia. A viagem até a cidade foi longa e tensa. O motorista não falou quase nada, apenas me lançou um olhar de compreensão quando percebeu minhas mãos trêmulas. Você fez o que tinha que fazer, disse, finalmente, quando nos aproximamos da cidade. Não deixe que apaguem sua história. A cidade era um mundo à parte, cheia de vida e movimento, mas eu me sentia um estranho ali.
Segui as instruções de Ana, procurando pelo endereço de Dr. Moreira. O prédio era antigo, com paredes descascadas e uma placa discreta na porta. Bati, sentindo o coração disparar. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhar atento, abriu a porta. Você deve ser o Elias, disse, sem rodeios. Entre, rápido. Dentro do escritório, o cheiro de papel e café velho me trouxe uma estranha sensação de conforto. Dr. Moreira me ofereceu uma cadeira, serviu-me um copo d'água e pediu que contasse tudo, desde o início. Falei por horas, sem omitir nada. Contei sobre a missão suicida, sobre a coragem dos meus companheiros, sobre a traição do comando, sobre a fuga desesperada. Dr. Moreira ouvia em silêncio, anotando tudo, os olhos brilhando de indignação e compaixão. Isso precisa ser publicado, disse ele, quando terminei. O país inteiro precisa saber o que aconteceu. Nos dias que se seguiram, vivi escondido no escritório de Dr. Moreira, enquanto ele preparava a reportagem. O medo de ser descoberto era constante, mas a esperança de justiça me mantinha firme. Ana me enviava notícias por meio de bilhetes escondidos em pacotes de comida. Ela dizia que o clima no acampamento estava cada vez mais tenso, que mais soldados começavam a questionar as ordens, que a verdade estava prestes a explodir. Quando a reportagem finalmente foi publicada, causou um terremoto. Manchetes estampavam os jornais: Tropa Negra, heróis traídos pelo próprio exército. Relatos de soldados, depoimentos de sobreviventes, documentos vazados, tudo vinha à tona, desmontando a versão oficial. O comando tentou negar, tentou abafar, tentou calar. Mas era tarde demais. O país inteiro queria respostas. Protestos começaram a surgir, exigindo justiça para a Tropa Negra. O nome de Jonas, de Samuel, de Lucas, de todos os que lutaram e morreram, era finalmente lembrado com respeito. Fui chamado a depor em uma comissão de inquérito. Sentei-me diante de generais, políticos, jornalistas, e contei tudo de novo, sem medo. Olhei nos olhos daqueles que tentaram me destruir e disse, com a voz firme: não lutamos por medalhas ou reconhecimento. Lutamos porque era o certo. Fomos traídos, mas não nos arrependemos. A Tropa Negra merece ser lembrada pelo que fez, não pelo que tentaram nos fazer. O processo foi longo e doloroso. Muitos tentaram me desacreditar, me intimidar, me calar. Mas eu não estava mais sozinho. Ana estava ao meu lado, assim como o Dr. Moreira, assim como tantos outros que acreditaram em nossa causa. No fim, o exército foi obrigado a reconhecer o papel da Tropa Negra na vitória. Uma cerimônia foi organizada, e, pela primeira vez, nossos nomes foram chamados com orgulho. Recebi uma medalha em nome dos meus companheiros, mas, mais do que isso, recebi o respeito de um país inteiro. Naquele dia, ao subir ao palco para receber a homenagem, olhei para a plateia e vi Ana sorrindo, os olhos cheios de lágrimas. Senti uma paz que há muito não sentia. Jonas, Samuel, Lucas, todos estavam ali comigo, em espírito, compartilhando aquele momento. Depois da cerimônia, caminhei até o memorial erguido em homenagem à Tropa Negra. Passei a mão sobre os nomes gravados na pedra, sentindo o peso da história, mas também a leveza da justiça finalmente feita. Conseguimos, meus irmãos, murmurei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ninguém vai nos esquecer. A vida seguiu, mas nada voltou a ser como antes. Carrego as cicatrizes da guerra, da traição, da luta por justiça. Mas também carrego a certeza de que valeu a pena. Que, mesmo diante da maior das injustiças, é possível resistir, lutar, vencer. Ana e eu nos tornamos inseparáveis. Ela foi minha âncora, minha força, minha esperança. Juntos, viajamos pelo país, contando a história da Tropa Negra, visitando escolas, universidades, comunidades. Queríamos que as novas gerações soubessem o que aconteceu, que aprendessem com nossos erros e acertos. Em cada lugar que íamos, encontrávamos pessoas tocadas pela nossa história. Jovens que se inspiravam em nossa coragem, idosos que choravam ao lembrar de seus próprios tempos de luta. A Tropa Negra se tornou símbolo de resistência, de dignidade, de esperança.
Anos se passaram, mas nunca deixei de visitar o memorial. Sempre que me sentia perdido, voltava ali, sentava diante da pedra fria e conversava com meus irmãos de tropa. Contava sobre as novidades, sobre as conquistas, sobre as dificuldades. Sentia que, de alguma forma, eles me ouviam, me guiavam, me davam forças para continuar. Hoje, ao olhar para trás, vejo o quanto caminhamos, o quanto sofremos, mas também o quanto vencemos. A traição do comando não nos destruiu, nos fortaleceu. Transformou nossa dor em luta, nossa luta em vitória. A Tropa Negra não foi apenas um grupo de soldados. Foi uma família, unida pelo sangue, pelo suor, pela esperança de um mundo melhor. Fomos traídos, sim, mas também fomos heróis. E, enquanto houver alguém disposto a ouvir, nossa história jamais será esquecida. Sei que o mundo ainda é injusto, que muitos ainda sofrem como nós sofremos. Mas também sei que a coragem de lutar pela verdade é mais forte do que qualquer mentira. Que a dignidade de quem resiste é maior do que o poder de quem oprime. Por isso, escrevo estas palavras. Para que, um dia, quando eu não estiver mais aqui, alguém as encontre e saiba que existimos. Que lutamos. Que vencemos. A Tropa Negra vive. E viverá, enquanto houver justiça a ser feita, histórias a serem contadas, sonhos a serem realizados. E, se um dia alguém perguntar quem fomos, direi, sem hesitar, fomos homens de coragem, de honra, de esperança. Fomos a Tropa Negra. E nossa história não será esquecida. O tempo passou, mas a memória daquele dia nunca me abandonou. Às vezes, acordo no meio da noite, suando frio, ouvindo os gritos dos meus companheiros ecoando na escuridão. Outras vezes, sonho com um futuro em que ninguém mais precise passar pelo que passamos, em que a cor da pele não determine o valor de um homem, em que a justiça não seja privilégio de poucos. Ana está ao meu lado, sempre. Envelhecemos juntos, mas o brilho nos olhos dela nunca se apagou. Ela me lembra, todos os dias, do porquê de continuarmos lutando, do porquê de nunca desistirmos. Nossos filhos cresceram ouvindo a história da Tropa Negra. Aprenderam, desde cedo, o valor da coragem, da dignidade, da resistência. Tornaram-se adultos justos, generosos, comprometidos com a verdade. E, sempre que podem, visitam o memorial comigo, levando flores, acendendo velas, rezando pelos que se foram. Às vezes, sento-me diante da lareira, rodeado pela família, e conto, mais uma vez, a história da Tropa Negra. Falo de Jonas, de Samuel, de Lucas. Falo da dor, da luta, da vitória. Vejo nos olhos dos meus netos a mesma centelha de esperança que um dia brilhou nos meus. E sei, no fundo do coração, que nossa história jamais será esquecida. Porque a Tropa Negra não foi apenas um grupo de soldados. Foi um símbolo. Um grito de resistência. Uma prova de que, mesmo diante da maior das injustiças, é possível lutar, resistir, vencer. E, enquanto houver alguém disposto a ouvir, continuarei contando nossa história. Porque a verdadeira vitória não está nas medalhas ou nos discursos, mas na memória daqueles que se recusam a ser esquecidos. A Tropa Negra vive. E viverá, enquanto houver justiça a ser feita, histórias a serem contadas, sonhos a serem realizados. E, se um dia alguém perguntar quem fomos, direi, sem hesitar, fomos homens de coragem, de honra, de esperança. Fomos a Tropa Negra. E nossa história não será esquecida. E essa foi a história da Tropa Negra, que levou a vitória nas costas, e mesmo assim, foi traída no mesmo dia em que salvou o exército. Agora eu quero saber de você. O que achou dessa história? Você já passou por alguma situação de injustiça ou conhece alguém que foi apagado mesmo depois de fazer algo grandioso? Conta aqui nos comentários, porque eu leio tudo e adoro saber a opinião de vocês. E não esquece, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Seu apoio faz toda a diferença para que a gente continue trazendo conteúdos que tocam o coração. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem e vamos juntos espalhar mais empatia e reflexão por aí. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.